alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente pra mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa. Olá todo mundo, boa tarde. Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, estamos aqui para mais um Espaço Sana neste sábado maravilhoso. Vamos chamar o Marcelo aqui. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os amigos e ouvintes. Um excelente sábado. Que bom, né? Hoje o nosso programa está gravado, né? Nós não podíamos estar aqui ao vivo com vocês, mas não podíamos deixar de fazer o nosso evangelho com vocês, né? Sabemos que tem pessoas que fazem o evangelho conosco todos os sábados, então, mesmo gravado, né? Nós estamos aqui juntos em pensamento, tá certo? Marcelo, hoje no nosso evangelho, nós vamos continuar o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, né? Vamos ler o item 4, o item 5, o item 6 hoje, né? E na segunda parte, nós temos o espaço sana, com uma carta, né? Uma dúvida de uma pessoa que chegou até nós, né? Pela Sana. E nós vamos, né, ver aqui a resposta da Sana e vamos comentar um pouquinho sobre o assunto que a carta, né, está abordando, e a Sana vai tirar todas as nossas dúvidas também, porque é um assunto que eu acho que tem muita gente com dúvida, viu? Então fiquem aí ligadinhos. Mas para a gente começar, eu vou ler uma, uma mensagem que fala sobre economia, né? A gente, muitas vezes, a gente gosta de economizar, mas tem uma coisa que a gente não pode economizar. A gente não pode economizar a vida. A gente tem que gastar a vida amando. Vida não pode ser economizada. Amor não se guarda em cofres. Amizade é para ser dividida. Amigos devem ser multiplicados. Caridade é para ser distribuída. Abraços devem ser espalhados. Trabalho, quanto mais, melhor. Família é o melhor investimento. Educação é a mais valiosa joia. Então, gaste o seu tempo amando, pois a vida é o tempo que se ama. Porque se você não ama, né? Você não viveu. O que é uma vida sem amar, sem ter amizade, sem ter a família, sem estar ajudando o próximo? Isso tudo é amor. Então a gente tem que viver a vida desta forma. Não pode economizar tempo, não. Economizar amor. Ai, não, vou economizar. Não, porque quanto mais você dá, mais você vai ter, né? Não é nem mais você vai receber. Quanto mais você gera amor, quanto mais você faz a caridade, mais isso vai ser gerado em você. Essa vibração boa, né, do amor, esse sentimento maior. E hoje até o nosso tema do nosso evangelho é sobre isso, né? Fora da caridade não há salvação. Então, não vamos economizar a vida, porque a gente quer, né, viver, a gente quer progredir, a gente quer evoluir.
Então é isso, né, Celo? A Sim, mensagem de hoje aqui para a gente começar o nosso final de semana começar bem. sempre. Então, eu vou pedir para você, Celo, você faz a prece de abertura do nosso Evangelho no Lar? Fazemos sim. Vamos unir o nosso pensamento. Jesus, estamos aqui reunidos em teu nome para pedir que nos ampare e nos intua no programa de hoje. Que nós todos sejamos envolvidos e inspirados pelo teu amor. Que em teu nome, em nome da espiritualidade amiga que coordena essa tarefa, e principalmente em nome de Deus, damos por iniciado mais um programa Oficina Espírita da Família. Que assim seja. Então vamos lá para o nosso Evangelho. O mandamento maior, capítulo 15, item 4. O mandamento maior. Os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito os saduceus se calarem, reuniram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, fez a seguinte pergunta para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Você deve amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Essa passagem está em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Aí Kardec vem nos explicando o que Jesus quis dizer, né, nessa passagem, como a gente deve entender essa passagem. Então, ele diz que caridade e humildade, eis o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, eis o caminho da perdição. Este ensinamento está resumido nessas palavras: você deve amar a Deus com toda a sua força e ao seu próximo como a si mesmo. Então, ele diz que toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor a Deus e ao próximo, Jesus ainda acrescentou: Eis o segundo mandamento que é semelhante ao primeiro, isto é, não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Assim, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Então, não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos neste ensinamento moral. Fora da caridade, não há salvação. Celo. É interessante, né, que Jesus equipara dois mandamentos para mostrar que não existe amor a Deus sem amar o próximo. Deus, como é que eu posso amar a Deus se eu não amo o meu próximo? Né? Verdade. E aqui, né, é interessante porque a gente pode resumir, né, esse texto, esse ensinamento de uma forma muito direta e certeira. Caridade e humildade salvam. Orgulho e egoísmo derrubam. Tudo que nós fazemos ao outro, nós fazemos a Deus. A gente acha que está fazendo para o outro, mas a gente está fazendo a Deus. Não tem como amar também sem agir. Não tem como a gente seguir Jesus só da boca para fora. O caminho inteiro do Evangelho, então, cabe numa frase curta, mas gigante no sentido que é: fora da caridade não há salvação, né? Muito bom E eu isso. acho, fala, pode falar, Celo. Não, é que se a gente não vivenciar, né, a caridade, a compreensão, o perdão no nosso dia a dia, nós não estamos demonstrando esse amor por Deus. A gente geralmente pega o egoísmo, o orgulho, o que nos afasta de Deus. Nos aproximando do nosso próximo, estamos nos aproximando de Deus.
E interessante, né, que os fariseus aqui queriam fazer uma pegadinha, né, como sempre, né, eles queriam fazer, pegar, ver se Jesus se contradizia nas coisas, né. E aí ele pergunta, né, qual é o maior mandamento, e Jesus, sem perder tempo, dá a resposta que resume tudo, que é amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Acabou, ponto final, todo o restante da lei e dos profetas gira em torno disso, né? E aí Jesus vem com o pulo do gato ainda, né, gente? Jesus diz que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, ou seja, não dá para separar. Quem diz que ama a Deus, mas vira as costas para o próximo, está se enganando. E está se enganando bonito, porque acha que está sendo esperto. E quem diz que ama o próximo, mas esquece de Deus, também não entendeu a mensagem, né? Então, assim, ele foi muito certeiro, como sempre, né? Jesus, ele tinha uma didática que era muito certeira. Às vezes, poderia não ser, assim, talvez não se entendesse da forma que ele gostaria, mas que acertava diretamente no coração, acertava, né? A pessoa sentia que ali tinha algo que ele precisava refletir. E eu acho que os fariseus fizeram isso nessa passagem, Celo. Você vê, primeiro eu preciso me amar, né? A partir desse amor, eu tenho que partir para amar o próximo. Ou então, vamos cair naquilo que a gente leu na semana passada. O que fizeram por mim quando me viram pobre, preso, passando frio, passando fome, né? A gente cai naquilo. Mas quando nós vimos você passando por tudo isso, tudo que a gente fizer por um desses nossos irmãos, você está fazendo por mim. Ou seja, é só a gente enxergar Jesus em cada um, dali dos necessitados, de quem está precisando. Jesus é o nosso próximo. Aquela pessoa é o nosso próximo. Como eu falo que eu amo Jesus, faria tudo por Jesus, se eu não faço por aquele ali que está precisando na minha porta e eu tenho condição de ajudar. É verdade. Aí, na continuação aqui, tem uma passagem aqui de Paulo, né, que é a primeira carta aos Coríntios, né, que ele fala. Isso é uma passagem que a maioria das pessoas conhecem. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal que produz som e um sino que toca. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz assim de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E se tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e entregado meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce, é benigna, não é invejosa, não é afoita, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não despreza ninguém, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada. A caridade também não faz julgamento precipitado, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Então, isso foi dito por Paulo. E eu acho muito bonita essa passagem, né? Porque Paulo aqui, ele, como diz assim, ele não brinca em serviço, né? Ele joga tudo aquilo que impressiona, como falar muitas línguas, ter dons espirituais, mover montanhas com a fé, entregar tudo que tem, né, para os pobres, e joga uma verdade na nossa cara, que não adianta nada disso se você não tiver caridade. Porque tudo isso daí, né? Se você fizer tudo isso, ter a fé que move montanha, entregar todos os bens, vira barulho vazio, né? E ele fala, é como um sino que toca sem sentido, faz barulho, mas não transforma ninguém. E aí ele vai descrevendo aqui para a gente
a caridade, né, que desmonta o nosso orgulho, porque ele diz que a caridade é paciente, ela é gentil, ela não é invejosa, ela não é cheia de si, ela não faz cena, ela não se irrita por qualquer coisa. A caridade, ela não humilha ninguém, ela não se alegra com a injustiça, ela vibra com a verdade, ela aguenta firme a caridade, ela confia, ela espera. A caridade, ela suporta o que for preciso. E aí, no final, ele diz para a gente que das 3 virtudes, né, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Né, Eu Célio? É diria, muito eu bonita diria essa que, passagem. eu diria que a caridade engloba as outras. Sim, A fé, a esperança estão dentro da caridade. Então, se você tiver a caridade, você já atingiu todos os outros pontos, né? A gente ainda perde pela paciência, como ele fala aqui, pelo orgulho, né? Pelos nossos interesses, principalmente fazer julgamento dos outros. Então, a gente lendo isso, a gente fala assim, nossa, eu não sou tão caridoso não assim, sou tão porque caridoso, né? isso daí é regra para você ser caridoso. Então, quando a gente lê isso, a gente chega à conclusão que a gente tem que melhorar muito. É, porque se você não é paciente, você não pode ser caridoso. Se você não é gentil, você não pode ser caridoso. Se você é uma pessoa invejosa, você não pode ser caridosa. Enfim, né? A caridade, ela tem que englobar, como você falou, tudo isso, a humildade, a esperança, a fé. E é interessante porque a caridade, ela é muito democrática, né? Não dá para você falar assim, ah, eu não posso ser caridoso por conta disso. É diferente da fé, que precisa de uma religião, você acreditar numa coisa, né? A esperança, a fé, a caridade, melhor dizendo, ela cabe no bolso de todo mundo. Ela não precisa de estudo, não precisa de posição social, não exige uma religião específica para praticar. A caridade, ela é uma ação do coração, né? Ela vem da benevolência, da bondade, da paciência, do olhar humano. E Paulo, ele faz questão de lembrar que a caridade, ela vai muito além, né, de doar as coisas. Ela é atitude, é postura, é jeito de ser, né? Então, ele consegue deixar tudo muito claro ali para a gente, que a caridade é a alma do evangelho. Sem ela, todo o resto perde o brilho, né? Então, realmente, fora da caridade, não há salvação. Celo. A gente associa muito caridade a dinheiro, ao bolso, ao poder aquisitivo. Eu não As faço coisas caridade, materiais, né? eu não faço caridade porque eu não tenho como ajudar os outros. Eu não faço caridade porque eu ou então aquela, né, de fim de ano, a Mega Sena, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar um monte de gente. É Então eu acho que o verdade. principal aqui é mostrar que a caridade não é material. Você ajuda com o ouvido, você ajuda com uma conversa, você ajuda em várias coisas, não necessariamente ter que comprar e dar ou dar dinheiro para aquela pessoa. Dar dinheiro é fácil, vai chegar o fim do ano agora, um monte de gente vai dar presente, dar cesta, escutar aquela pessoa e conversar com aquela pessoa, e entender o que aquela pessoa passa, sem julgar, sem condenar, É, e mostrar para ela uma saída, tentar ajudar com essa saída. Isso é caridade. eu acho que a caridade, ela tem que ser praticada em todos os momentos, né? Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E durante o sono também, né? Enquanto você está repousando o corpo físico, também você tem que, né, praticar a caridade. Por que eu digo isso? Porque desde a hora que você acorda, pratique a caridade com você mesmo, agradecendo por mais esse dia que você está tendo, né? Agradecendo os seus olhos, os seus pés, o seu falar, o seu ouvido. Agradeça por você estar acordando mais um dia e agradecer por você poder, né, ser útil ao outro, né? Agradecer. Então começa com essa caridade para você, agradecendo. E ali, durante o seu dia, você vai fazer a caridade com o seu familiar que está ali do seu lado, sendo gentil,
tendo um ouvido de ouvir, né? Falando palavras que não firam, porque a gente tem mania de dentro de casa a gente solta o verbo, né? A gente acha que, dentro de casa eu posso ser verdadeiro, não preciso, não, falo mesmo. Não, é dentro de casa que você tem que controlar, porque são aquelas pessoas que vivem com você. Você tem que respeitar. Isso não quer dizer que lá fora você possa fazer. Mas se você não controla dentro de casa, com as pessoas que você ama, você não vai controlar lá fora, gente. Não vai controlar lá fora. Tem gente que tenta, né? Lá fora controlar e dentro de casa ser terrível. Mas lá fora não consegue. Uma hora a máscara cai. A máscara cai. Agora, se você dentro de casa, você respeita, você ouve, você é gentil, você, né, tenta controlar suas emoções, tentar conversar, vamos dialogar, vamos achar o melhor. Lá fora, isso não vai ser difícil fazer. E nunca a tua máscara vai cair. Então, começa dentro de casa, com a caridade em casa, né? E aí você vai saindo, você vai trabalhar, vai ser caridoso com um aceno, um bom dia, uma boa tarde para as pessoas que você encontrar, no trabalho, ajudando um amigo que precisa. E assim, aí na hora de dormir, como é que eu vou ser caridoso na hora de dormir? Pedindo a Deus para que você possa, enquanto o seu corpo repousa, você possa ir ajudar aqueles que precisam no plano espiritual. Então, a gente pode fazer caridade todos os momentos. Em nenhum momento aqui eu falei que você tem que comprar alguma coisa, que você tem que dar alguma coisa de material. São coisas, tudo que você pode fazer. Por isso que ela é democrática, Celo. A gente tem que começar pelo próximo. Quem é o próximo mais próximo? Eu, meus parentes, aquelas pessoas que eu convivo, que eu trabalho. E é simples, né? Como você falou, é ter paciência, bondade, humildade, gentileza, Gentileza, né? compreensão, respeito, perdão, né? Não julgar os outros, não ter inveja, evitar o orgulho. O que ele deixa aqui, que eu acho que é o ajudar, não é só com as mãos, mas é com o coração. É como a Fazer gente uma ajuda. prece, né? Fazer uma prece. Muitas vezes você não tem o que falar naquele momento, né? Faltam palavras. Então, faça uma prece, um pensamento positivo naquela situação que você vê. Então, assim, eu acho muito interessante, né, que a caridade ela não requer nenhuma condição financeira, ela não requer conhecimentos profundos da cultura, você ser um sábio, não, né? Paulo aqui ele definiu a verdadeira caridade e mostrou não apenas ali nas coisas, né, comuns, mas na reunião de todas as qualidades do coração, que é da bondade, da benevolência para com o próximo, né? Não ficou restrito, a caridade é só isso, não. É uma reunião de todas as qualidades. Muito interessante essa passagem, eu acho muito linda. Tanto é que tem uma música, né? Que usaram um pedaço dessa passagem aqui, e é uma música muito conhecida e é muito bonito, né? De se ouvir. Ainda que eu falasse, né, todas as línguas, se eu não tiver amor, eu nada serei, certo? Mostra que você não precisa de estudo, não precisa ter dinheiro, né? Não precisa saber falar bonito. E, principalmente, você não precisa ter uma crença em alguma coisa, É, como se fazia antigamente, né? Só quem tinha crença, quem tinha acesso, podia ler aquilo. Ele desbancou tudo, que qualquer pessoa, independente de onde ela more, ou que ela faça, ela pode qual a ajudar o religião? próximo. Não Não tem precisa, não, religião. não. Que é muito gozado, né? Muitas vezes você, eu vou em tal lugar para ajudar. Lógico, mérito, isso é muito bom. Mas a gente refletir, como que eu estou sendo com os meus? Porque se eu vou em tal lugar para ajudar os outros, mas eu sou ruim dentro de casa, eu sou difícil no trabalho, eu tenho problema,
no meu meio de convivência, mas olha, eu saio na sexta-feira, eu vou ajudar a dar Vou o café para os levar a velhinhos, sopa, vou vou levar a levar as cesta roupas, vou levar. básica. Aí você vai ser chamado, mas quem é o teu próximo mais próximo? E a tua família? E É, aqueles que convivem com você? Então, eu acho que essa chamada é importante. É fácil a gente ajudar aquele que a gente pouco vê, ou só vê uma vez, ou mal conhece. Você vai, ajuda e vai embora. E aquele parente difícil, né? E o perdão, exercitar o perdão. aquele que está Caridade, ali na sua perdão. casa todos os dias, que você vai acordar, você vai olhar para ele, você não perdoa, você tem mágoa, você nem conversa com aquele irmão que mora dentro da sua casa, não respeita o pai não respeita o filho, né? Não conseguem ter uma palavra de gentileza, é tudo no grito, muitas vezes. E aí sai, vai para a casa espírita, vai para a igreja, vai para o templo, vai para o terreiro e vai fazer a caridade material, né? Levar a cesta, vai ouvir até mesmo, muitas vezes, né? Vai fazer um atendimento fraterno e fala para a pessoa: você tem que ter paciência, você tem que ter amor, você tem que ter respeito. E dentro de casa a pessoa não tem, né? Eu, Não eu, faz. faço uma, eu faço uma comparação, né? Quando a gente está participando do trabalho mediúnico. Vem o espírito e a gente conversa 5, no máximo 10 minutos. Tudo está bom, tudo está bem, você entende, você compreende, você pede que ele perdoe, você pede tudo isso. Deu 5 minutos, ele vai embora, vai ser atendido. E na tua casa, você tem que conviver com aquela pessoa. E no teu Você não é trabalho, capaz, você não é capaz de sentar 5 minutos e ouvir o seu filho e falar: filho, eu te entendo, né? Vamos tentar resolver essa situação. Você não consegue fazer isso, né? Muitas ouvir, vezes. ser exemplo, né? Mostrar o caminho, mostrar como se faz. Se você grita, como é que você vai exigir que o outro não grite com você? Então, é muito fácil quando a gente sai dessa zona que a gente. Geralmente, a maioria das vezes, a gente em família para acertar, parar as arestas, acertar aquilo que tem. E eu vou voltar do mesmo jeito, sem aparar. Cadê o perdão, né? Cadê essa habilidade, né, de você ter essa gentileza, compreensão? Então, eu acho que a Dentro gente de tem que casa, pensar né? muito nisso. A gente imagina a caridade, no nosso caso, quando eu vou ao centro espírita. Eu trabalho no atendimento fraterno, eu escuto a pessoa ali 10 minutos. Eu trabalho na parte mediúnica, eu escuto o espírito 5 minutos. Mas e aquele que está comigo ali no grupo, que está passando por um problema, e eu sei, eu sento com aquela pessoa quando termina para conversar? Muitas vezes a pessoa fala assim: se eu sentar para conversar, ela vai passar o problema para mim. É, bem isso mesmo. Então vamos pensar, né? Pensar Essa, mais o que é eu a acho que, caridade. Eu acho que eu quando acho a que gente compreende o que é caridade, a gente começa a praticar, né? Se esforçar para praticar a verdadeira caridade. quando eu estava aqui, antes da gente entrar, que eu estava dando uma lida aqui no texto, eu fiquei preocupado. Você falou: não sei se eu Eu, sou eu caridoso, achei, eu não, eu sou uma achei, pessoa orgulhosa". A gente, né, são os eu pensei, questionamentos. então, Nós mas somos depois, assim. quando eu li esse do Paulo, esse texto, eu comecei a me questionar. Falar Mas isso é muito assim, bom, né? eu me achava caridoso. Eu achava que o que eu fazia ali, beleza, aqui liquidou aquilo, opa, minha cota da semana já foi. Não, e se a gente for lembrar das coisas que a gente já falou hoje, né, Celo, a gente já vê que a gente não é caridoso. Mas isso, gente, todo mundo. Não tem santo aqui, não. Não tem santo. Mas Por o que isso, acho que é mais importante, eu acho, que é essa percepção, tá? Aí você já está conseguindo perceber que você, porque muitas vezes o nosso orgulho não deixa a gente perceber, né?
Então, quando a gente tem uns rasgos assim, né, que o orgulho dá um tempinho, a gente percebe o que a gente está fazendo de errado e tentar corrigir, né? Tentar se esforçar, pelo menos. Hoje eu já não quero fazer de novo aquilo que eu fiz na parte da manhã. À tarde eu quero tentar me controlar. Então a gente vai tentando, é assim a vida. Por isso que muitas vezes as pessoas correm na casa espírita para falar com o espírito. Porque ele pensa assim, tem um monte de gente aqui, ninguém conversa comigo, ninguém me dá atenção. Então você precisa É. recorrer ao espírito, porque os que estão ali não conversam com você, não querem saber do teu problema. Aí Em a gente casa começa a você não tem, às perceber. vezes, com quem conversar, com quem você, né, poder falar, aí você vai ter que. E aí os espíritos que já passaram por todo esse processo que a gente está passando, e ainda se encontram nesse processo de progresso, mas eles já estão entendendo que o caminho é por aí. Então, eles se esforçam mais do que a gente quando está encarnado aqui, porque quando a gente está encarnado, a gente acha que, por mais que a gente saiba que a vida continua, mas a gente dá mais importância para essa vida agora, aqui, nesse exato momento, ali, não posso perder tempo, eu tenho que tirar proveito de tudo, né? Quando a gente está encarnado, a gente pensa dessa forma. Mas quando a gente desencarna, a gente fala, puxa vida, como eu perdi tempo. Como fala aqui na mensagem de abertura que eu fiz, né? Eu Uhum. economizei vida. Eu economizei vida. Não fiz isso porque, não vou fazer, não vou ajudar, não vou ouvir, não vou me envolver, né? Você vai fazendo assim, vai economizando vida, mas não Mais ou pode menos isso. economizar vida. A gente tem que amar a nós e ao próximo, porque aí sim nós estaremos amando a Deus. Falar que ama a Deus e você não ter paciência com o próximo, você não é gentil, você é mal educado, mas você não ama a Deus. Você está só falando da boca para fora, infelizmente. Da E maioria o das que vezes. mais a gente faz é falar que ama a Deus da boca para fora. É isso que A eu gente, acho, a né? gente tem que ter, né? Eu acho que a primeira coisa é essa humildade da gente se olhar e falar, não sou caridoso. Aonde que eu estou errando aí? O Onde que que eu que eu posso posso tentar fazer melhorar? melhor, um pouquinho melhor? Porque você não vai mudar do dia para a noite. Hoje, né, estou desse jeito, amanhã já sou santo. Não vai, não vai. Não Mas se eu vai. Mas onde conseguir, eu posso melhorar um pouquinho, nem que seja um se, tiquinho. se nessa vida eu conseguir, né, frear minha inveja, diminuir meu orgulho, evitar o julgamento, então já é uma coisa que eu deixo para trás, né? Eu levo menos coisa pesada para a próxima. Eu vou deixando aqui. E a É, gente ainda, infelizmente, a gente ainda tem essa de querer nós, o meu primeiro. e nós temos todos os vícios, todos os defeitos. Falar, não, eu não tenho inveja, é mentira. Além de invejoso, você é mentiroso. Porque todo mundo tem todos esses vícios, nós temos todos os vícios, e também temos todos os germes das virtudes em nós, né? Eles estão. Germes não. Então, não é germes, né? É os germens, né? O Ficou germe, germinando, tá? germe, de germinar. Eu achei uma palavra tão. Sabe quando a palavra soa estranho? Nós temos dentro de nós. Basta que a gente faça com que essas sementes germinem, né? Basta a gente fazer isso. É que nem o diamante. E O diamante tirar está o dentro de uma. capim daquelas virtudes, daqueles vícios lá, você O, vai diame, puxando, o puxando. diamante está dentro de uma pedra. Você lapida, você vai dando cacetada para expor, né? Aquele É, brilho, aquela. Então nós ainda estamos sendo lapidados. E como que é essa lapidação? A dor, né? Tudo que a gente passa é simplesmente para lapidar. Se de hoje para é. amanhã a gente mudasse, pronto. Aí as pessoas perguntam, mas como é que eu vou fazer para fazer essa adaptação sem eu sofrer tanto? Gente, não tem técnica, né? Porque não tem uma receita, cada um tem um jeito. O meu jeito, que às vezes eu acho que resolve para mim, é quando eu sinto algum sentimento contrário daquilo que deveria ser o bom sentimento,
eu tento me afastar daquelas situações que me provocam aqueles sentimentos, porque eu não consigo controlar enquanto eu estou ali. Então, eu faço o quê? Me afasto. Para o Marcelo, já é um outro jeito, para ele tentar controlar aqueles sentimentos. E você vai encontrando a forma para controlar. O que a gente tem que fazer é isso, é tentar controlar. De que forma eu vou controlar? Cada um vai ter o seu jeito de controlar os vícios, os defeitos, esses sentimentos ruins que muitas vezes a gente tem, na maioria das vezes a gente tem. Se você parar hoje, por questão assim, tenta assim, 1 hora do seu dia, procura ver os sentimentos que passaram pelo teu coração nessa 1 hora, quando você encontrou alguém, quando você passou por uma situação, nessa 1 hora, quais foram os sentimentos que você teve? E aí começa a ver como é que eu poderia ter controlado, ou como eu poderia ter feito esse sentimento bom, às vezes, né, uma coisa boa que você passou, e você deixou que aquele sentimento de felicidade ficasse quietinho ali. Como que eu poderia ter feito ele crescer? Então, é esse, né, esse estudo, essa análise aí que a gente deve fazer, e essa é uma coisa muito pessoal. Cada um, não dá para você pedir para o outro fazer para você. Você que tem que fazer essa análise, né? Tem que partir da gente. Se a Partir gente da continua, gente. se a gente continua achando que a gente é caridoso depois de tudo isso, É verdade. Bom, nós vamos ficando por aqui com a leitura do nosso evangelho, que a gente possa refletir muito, né, sobre esse assunto. Você possa pegar aí o evangelho, releia essa passagem aí de Paulo, que eu acho muito bonita, releia, pense, né, veja e tente. Tente outra vez, né? Não tem a música que fala, ainda que eu falasse todas as línguas, tem a outra que fala, tente outra vez, né? A gente tem aí essa oportunidade de tentar outras vezes. E é isso. E nós vamos agora para o nosso segundo bloco do nosso encontro, da nossa tarde, né? Lembrando a vocês que o nosso programa hoje está gravado, tá? Mas o nosso sentimento é como se fosse ao vivo aqui com vocês, tá certo? Tanto é que no final nós vamos ter a ararinha, mas vamos tirar uma ararinha para todo mundo, tá? Não vai dar para fazer uma ararinha para cada um, tá certo? Então, nós vamos para o segundo bloco, que é o Espaço Sana, a Sociedade Assistencial Ninho de Amor, né? A Sana, ela existe há mais de, acho que é 50 anos, a Sana, e ela tem um trabalho muito bonito, que é acolher cada pessoa que escreve para a Sana, né? Há alguns anos atrás, a carta era a forma, né, da Sana estar em contato com as pessoas, né? E hoje em dia nós temos aí os e-mails, né? Então eu vou pôr aqui para vocês o site da Sana, para vocês, se quiserem entrar em contato, para conhecer um pouco mais do trabalho da Sana, lá você vai encontrar estudo, mensagens, e tem o site aqui da Sana, né? Que é sanamensagens@gmail.com. E o site da Sana está aqui, né? sanamensagens.wix.com/sana. Tá certo? A carta ou e-mail, né? Porque a gente não identifica, né? Para a gente não vem identificado se foi uma carta, se foi um e-mail, o nome da pessoa não é identificado aqui para a gente. Ela fala de um assunto que as pessoas, por desconhecimento, sentem muito medo, né? E aí a Sana, ela vai explicar tudo direitinho. E se ficar alguma dúvida, vocês podem fazer as perguntas aqui para a gente vai tentar também tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Mas eu acho que a Sana vai explicar tudo muito direitinho. É o seguinte,
Escrevo para pedir um esclarecimento. Nos últimos meses, eu venho vivendo com muito medo de trabalhos espirituais, macumba e despachos, que, segundo algumas pessoas, teriam sido feitos contra mim. Isso tem abalado a minha paz. Quando qualquer coisa dá errado no meu dia, já penso que pode ser influência desses trabalhos. Sinto muito medo e a minha mente fica criando imagens que me deixam ainda mais preocupada. Eu sei que a doutrina espírita fala sobre obsessão, sobre pensamentos e vibrações. Mas, como ainda sou aprendiz, eu não sei diferenciar o que é sugestão da minha cabeça e o que pode ser influência espiritual. Por isso, as minhas dúvidas. Como que eu devo agir diante deste medo? Trabalhos e despachos podem realmente me prejudicar? Há algo que eu possa fazer espiritualmente para me fortalecer? Eu preciso retomar a minha tranquilidade. Agradeço desde já a atenção. Olha, várias dúvidas aqui, né? E eu tenho certeza que essas dúvidas são de outras pessoas que estão ouvindo, né? E vai poder ajudar muito a resposta que a Sana deu para essa pessoa que entrou em contato, é uma resposta que vai ajudar todo mundo. Então, vamos lá? Vamos ver a resposta da Sana e depois a gente vai fazer alguns comentários. Querida irmã, que a paz de Jesus esteja contigo, envolvendo tua mente e teu coração na luz da confiança. Antes de tudo, acolhemos a sua preocupação. O medo que você relata, ele é vivido por muitas pessoas que ainda não compreenderam a lei divina que governa as nossas vidas. Por isso, a sua busca por esclarecimento já é um passo de coragem e fé. É importante compreender que nenhum trabalho feito fora da lei do bem tem poder sobre um coração que está ligado a Deus. Nenhum despacho, magia ou intenção negativa pode ultrapassar o limite onde começa a proteção da prece, da moral e da retidão de conduta. O espírito de verdade, ele nos ensina. Os bons espíritos só assistem aos que se esforçam em praticar o bem. E quando estamos sob essa assistência, somos como uma casa iluminada. A escuridão não entra. Muitas vezes, aquilo que chamamos de malefício não passa de sugestão mental, fruto do medo ou da influência de pessoas que também desconhecem a verdade espiritual. A mente assustada, ela cria histórias, interpreta sinais e aumenta pequenas dificuldades naturais da vida. Mas a doutrina espírita nos lembra: o mal só nos atinge quando lhe abrimos portas pelo pensamento, pela culpa ou pela sintonia inferior. Então, fortaleça o seu interior. Como? Ore, pedindo luz, não proteção contra inimigos invisíveis. Cultive pensamentos elevados, pois a vibração de bondade é muralha que o mal não transpõe. Evita comentários, curiosidades e conversas que alimentem o medo de magia ou vingança espiritual. Lembre-se que a verdadeira macumba, trabalho que afeta alguém, não é esse despacho aí da rua, mas o pensamento desequilibrado que permitimos morar dentro de nós. E se existir algum irmão desencarnado em desequilíbrio tentando te perturbar, a sua serenidade e as suas preces atraem sempre a assistência dos bons espíritos. Portanto, não temas. Nenhuma força humana ou espiritual é maior do que a proteção de Deus quando o coração está alinhado com o bem. Segue em paz, com o nosso abraço fraterno e nossas vibrações de confiança. Com carinho, Sana. Vamos lá, Celo? Vamos. Eu acho interessante, né? Porque o medo, né?
o medo que a pessoa fica, ela não queria nem sair de casa. Então, você vai fazer o quê? Baixar. Baixar Quem a não tua pensa, vibração. quem não pensa no mal, vive em sintonia com Deus. Os bons espíritos estão sempre protegendo aquele que tem a vibração elevada. Essa sugestão mental, o medo, coisas que muitas pessoas falam, fazem você baixar a sua vibração. E E baixando a vibração, você entra na sintonia com desses, aqueles espíritos, com aqueles pensamentos, né, que as pessoas estão mandando do mal para você, e aí você começa a vibrar também coisas ruins. Vibrando coisas ruins, o que que acontece? As coisas acontecem realmente. Por isso que ela não é o, diz ali, né, que, mas tem coisas que acontecem durante o meu dia que eu já fico assim, isso foi do trabalho. Não, não foi do trabalho. Você que muitas vezes não prestou atenção, porque você está tão com medo daquilo, você não presta atenção em algumas coisas, e aí as coisas acontecem, né? eu comparo isso àqueles bonequinhos de voodoo. Você faz o bonequinho, espeta e manda para a pessoa, né? A coisa não acontece por causa do despacho na rua, mas pelo que você dá de, de atenção para ele, né? A crença que você tem naquilo. Então, o medo não é você reunir coisas, é aquela pessoa que te mandou o mal, você está em sintonia com ela. Isso vai E isso, fazer. isso que você falou, né, que o voodoo, eles fazem, eles mandam o bonequinho para você, que aí você vai ver o bonequinho, você vai ficar com medo. O despacho, muitas vezes, vão fazer aonde? Na porta da sua casa, ou na rua que você mora. E aí você já vai ficar com medo, porque você precisa ver aquilo. Ou alguém vai chegar e vai falar para você, porque você precisa saber. Porque se você não sabe, tá tudo certo, você não vai se ligar naquilo. E se você tem os pensamentos bons, você não deseja o mal para ninguém, como ele diz aqui a Sana, né? Você é como uma casa iluminada, a escuridão não entra. Então, a gente não precisa temer o mal se você está com o bem dentro de você. A Mas as caridade. pessoas, a caridade novamente, né? Então, mas as pessoas temem muito isso, né? E eu acho mais interessante, né? Aqueles que fazem achando que vai conseguir o seu intento e aqueles que, quando sabem, ficam com medo, né? Eu acho muito interessante aí, né? As duas pontas. Aquele que faz e acha que vai conseguir o seu intento, ele está tendo uma carga negativa, porque tudo aquilo, a gente sabe que a lei do retorno, ela existe, é uma lei divina, né? Então, tudo aquilo que eu penso mal, vai voltar na forma do mal para mim. Tudo aquilo que eu penso bem, volta na forma do bem para mim. Então, eu fico pensando nessas pessoas que fazem essas coisas, o quanto que essa lei do retorno vai ser pesada para essas pessoas, né? Porque elas estão, por mais que não aconteça aquilo que elas estão desejando, elas vão receber. Porque não é se aconteceu ou não aconteceu, mas não aconteceu nada. Então, mas você desejou. A partir do momento que você deseja, aquilo você já lançou no seu campo vibratório. E aí aquilo já é para receber uma resposta para quem acredita aí. Tem gente que fala, já lancei no universo, né? Tem gente que fala assim. Então, para quem acredita que o universo vai te responder aquilo, pode ficar tranquilo que vai responder. Você lançou para o universo vai te responder aquilo. Eu acho gozado, né? A pessoa acha que tudo na vida, muita gente acha que é o obsessor. Também. Deu errado porque eu tenho obsessor. Choveu e eu me molhei porque eu tenho obsessor. O obsessor, ele não aparece por causa do despacho, da, daquela vibração. É um Trabalho processo de sintonia mental, influência sua, espiritual, né? A minha vibração baixa e ele consegue me influenciar através aqueles, né? Como no caso dela, ela tem medo, pensamento desequilibrado,
o medo de sair de casa. Isso aí fecha a porta, né? Abre a porta para as perturbações. Então aí E ela vai estar fecha a abrindo a porta porta. para os bons espíritos que querem ajudá-la, porque ela não consegue ouvir a voz do bem, ela só consegue ouvir a voz do mal, né? Das coisas ruins que acontecem. Então, a gente tem que abrir as portas para as vozes do bem, gente. Vamos deixar de lado as vozes do mal. Ah, mas então não existe. A gente sabe que o mal existe, né? E ele existe dentro da gente. Agora, basta você querer que esse mal que já existe dentro de você se sintonize com o mal que vem de fora. Aí o negócio fica grande, né? Aí é que o Ger- negócio fica grande. Geralmente, aquela pessoa que fez, vamos dizer assim, o trabalho, tem alguma coisa contra mim. E eu sei Sim, quem é, e eu vibro na mesma frequência. Então não é o exata. fato de você abaixar e colocar as coisas, não é o material. O material É, só serve de ponto de contato para a pessoa mandar o ódio através daquilo. Mas não é o, vamos dizer assim, o fato de ter colocado aquilo, acendido vela, ido não sei mas aonde, eu não não é isso. fiz isso, eu nem fiz isso, né? Quem fez foi ela. Então, mas ó, você já está vibrando coisa ruim para aquela pessoa. Ai, tomara Olha, que volte tudo isso para ela. Olha, quem você foi já quem está fez, vibrando coisa ruim. eu sei quem fez isso e eu vou mandar, olha lá, já ligou o pensamento. Ligou, baixou, os Pronto. irmãozinhos menos esclarecidos vêm e Lembra? falam assim: vai lá e briga. O da outra fala: responde. É. Olha lá. E eles ali, esses espíritos que ainda, né, acham que isso aí faz algum efeito, vamos dizer assim, eles ficam ali se divertindo, gente, com essa briga de medo, de poder, porque eu vou fazer e vou acontecer, o outro fica com medo, e eles ficam ali no meio só se divertindo, né? Com a nossa falta de entendimento, né, das coisas. Eu lembro sempre de uma história que o seu Haroldo contava do boneco, né? Na, Uhum. os vizinhos ali moravam, né, um do lado do outro, e de repente um dia aparece no quintal do vizinho uma boneca toda furada, com uns desenhos estranhos, uma cara assim toda, né, cheia de alfinete, que não sei o que. Meu Deus, fizeram uma cumba, fizeram coisa para gente, que não sei o quê. E olha, foi uma coisa. Aquele dia, o marido já brigou com a mulher, porque tá vendo, você tem questão com a vizinha lá da ponta e ela que fez o trabalho, não, porque não sei o quê, e começaram aquela briga dentro de casa. O filho foi para a escola preocupado e o pai já não quis levar o filho. Foi aquele perereco no serviço, o pai se desentendeu com todo mundo, tudo por conta do trabalho que tinha sido feito, né? Jogaram um boneco lá todo. Passou o dia naquela tensão, quando foi à noite, a vizinha do lado bate na casa e pergunta: por acaso a minha filha, 2 aninhos, ela tem uma boneca que ela gosta demais, ela brinca com a boneca, a boneca tá um estrago, a boneca. Ela enfia tudo na boneca, ela pinta a boneca e ela deve ter jogado para o teu quintal. A boneca tá aí? Era só a boneca da vizinha, gente. E olha só, né? Mostra bem aí como o medo de uma coisa física ali pode, né, te estragar o dia por conta do medo, da falta do conhecimento. Porque se você tem o conhecimento, você fala, isso aqui é só uma coisa, não me interessa quem fez, quem não fez isso aqui. Eu não vou vibrar na mesma sintonia. E aquilo não vai te acontecer nada, né? Então, eu lembro sempre dessa história que o seu Haroldo contava, né, do boneco, né? Então, é uma história até engraçada, porque depois que passa, você acha que se você vivenciou isso, você vai falar assim: ai meu Deus, eu aqui morrendo de medo, e era só o bonequinho da vizinha, da menina de 2 anos, que criança pinta boneco, enfia as coisas no boneco. Ela queria ser médica, a menina, então ela cortava o bonequinho, costurava o bonequinho, enfiava as coisas. Então, é mais ou menos isso, né? A nossa A gente, sintonia. a gente, como que a gente se prepara? A gente ora com sinceridade, né? A gente ora pedindo sempre atenção, proteção,
para que a gente consiga, né, levar uma vida boa, os pensamentos, né, que a gente cultiva. Imagina essa moça com a preocupação que ela estava, com o medo que ela estava, essa moça com a preocupação que ela estava, o medo que ela estava, quais eram os pensamentos dela? Eram os piores pensamentos possíveis, ou seja, ela estava abrindo brecha. Quando ela ia conversar sobre o assunto com quem falou para ela, que fizeram para ela, né? Era uma vingança, isso abre brecha. O que ela deveria fazer? Né? Ter o conhecimento, ler. No nosso caso, né, aqui espírita, a gente vai ler para entender como que acontece a obsessão. Eu posso ser obsediado por isso? Como eu posso me proteger? Aliás, a gente já falou, né, no anterior, caridade protege você de tudo. Então, como que a gente tem que fazer para, vamos dizer assim, se proteger? Então, que a gente, né, possa cultivar os bons pensamentos, ler o Evangelho, ler no nosso caso, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, né? Você indo tomar seu passe, indo ver uma palestra, tudo isso protege você. E o melhor de tudo, né? Tira aquela ignorância que você tem. Você ignora como que pode ser feito aquilo. Então, eu acho que o importante aí é você se preparar, saber como acontece. Saber que uma coisa material ali não vai levar você a perder, a passar por aquilo. É mais ou menos como aqueles que colocam no poste, né? Trago o amor em 7 dias. Posso. Se a pessoa tem o poder de fazer aquilo, então ela não precisava nem colocar coisa, né? Ela ganharia dinheiro sem ter que trabalhar. Então é o que a gente coloca nos outros, né? O que a gente coloca, o medo, a superstição, né? Que a gente tem. Então eu vejo aqui que a Roseli caiu, né? A gente vai encerrar aqui o nosso programa. Se tiver dúvidas, alguém quiser fazer um comentário no próximo sábado, pode fazer, que a gente responde, como esse programa está sendo gravado, então a gente responde. E eu estou aqui com a Ararinha, a gente deixar uma Ararinha para todos aqueles, né, que estão aqui com a gente, que nos acompanharam. Então é o seguinte: abra-se a mudança de vida, renove-se como as manhãs, como as árvores, como a primavera. Então, que a gente possa ter essa renovação dentro da gente, que a gente possa meditar o que Paulo falou da caridade, né, durante a semana. E, se tiver dúvidas, pode colocar aqui que a gente tenta ajudar. Então, como a Roseli fala, né, para quem é de terça até terça-feira, para a gente que é de sábado, até o próximo sábado. Então, uma ótima semana a todos, né? Fiquem com Deus e que a gente possa estar sempre seguindo tudo que a gente fala, né? Que a gente lê, colocar durante a nossa semana, colocar no nosso dia a dia, implementar isso. Isso que vai ser a nossa proteção e a nossa segurança. Então, uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.